Mundo marcial verdadeiro. Capítulo 621 Supressão interna. Um gás negro girava em torno dessa garra, que agora estava coberta de sangue. A garra era afiada e agora tinha vários pedaços de carne presos a ela. Ele irradiava energia maligna. Essa energia maligna era ainda mais maligna do que sua própria aura. Sangue negro estava vazando da boca do homem magro. Ele segurou a garra e olhou para trás sem acreditar. Atrás dele estava Shen Tunantian, com uma cabeça cheia de cabelos brancos e um rosto mortalmente pálido. Ele o encarou com olhos mortais que não eram mais brancos. A expressão de Shen Tunantian era como uma besta feroz, como se ele tivesse perdido todo o bom senso. Você realmente... O homem magro começou a tossir violentamente. Uma série de sangue negro saiu de sua boca. Ele nunca esperou que seu parceiro enlouquecesse de repente e o atacasse por trás. Ele usou toda a sua força para resistir ao ataque de Yi Yun e não deixou nenhuma defesa para trás. Por causa disso, Shen Tunantian foi capaz de atacar com sucesso, destruindo seu corpo. Já com um flash de um feixe de espada, outro golpe fatal veio. Yi Yun apareceu como se tivesse se teletransportado na frente do homem magro e perfurado seu coração. A chama queimou na espada quebrada, queimou a carne negra do homem magro. O cheiro acre de um cadáver queimado começou a emanar. A expressão do homem magro ficou sem vida. Ele olhou para a espada quebrada, que entrou em seu corpo, e então moveu seus olhos ao longo da mão que segurava a espada, então para Yi Yun. Yi Yun parecia frio. Ele gentilmente pegou a transmissão de voz ficha de suas mãos. Poucos jatos de chamas surgiram, chamas puras de Yang derretendo a ficha em líquido. Tendo lidado com este possível incômodo, Yi Yun não pôs fim a ele. Ele fortaleceu seu Yuan Qi de Yang puro e selou o espaço circundante, formando uma grande rede de fogo de luz Yang puro. Yi Yun sabia que apenas o corpo do homem magro na frente dele foi destruído. Seu fantasma Yin ainda estava vivo e, naturalmente, Yi Yun não o permitiria escapar. Qual foi o motivo por quê? Os olhos do homem magro estavam cheios de raiva e indignação. Houve muitos cataclismos nesta batalha. Até agora, ele não entendia o que havia acontecido com Shen Tunantian. Embora não tivesse entendido, ele estava convencido de que tudo tinha algo a ver com Yi Yun. Especialmente agora que Yi Yun havia bloqueado todas as rotas de fuga, ele não podia esperar sorte. Ele deu a Yi Yun um olhar venenoso e disse entre os dentes: "Quero que você morra com eu." E poucos. Um raio negro disparou das sobrancelhas do homem magro. Havia uma caveira preta no final da viga, e ela atingiu as sobrancelhas de Yi Yun. Yi Yun sabia que essa caveira preta era o próprio fantasma Yin do homem magro. Este fantasma Yin sabia que não havia esperança de sobrevivência e, por isso, desejou se jogar no mar da alma de Yi Yun. Se Yi Yun não fosse forte o suficiente, ele poderia estar diretamente obcecado por essa pessoa. Na verdade, Yi Yun era muito forte tanto física quanto mentalmente. O homem magro sabia que era impossível dominar diretamente Yi Yun, que estava no auge de sua condição. Ele queria se jogar no mar da alma de Yi Yun para se autodestruir, morrendo com Yi Yun. No entanto, Yi Yun já estava se preparando para isso. Ele estendeu a espada à sua frente e recuou rapidamente. Bum! Uma série de explosões puras de Yang Yuan que desacelerou a caveira negra. Em um instante, um grito surgiu. Obviamente, o fraco fantasma Yin já foi ferido. Com a preparação de Yi Yun, a autodestruição do fantasma Yin naturalmente não terá sucesso. Uma vez Yi Yun estava prestes a destruir o fantasma de Yin. Um grito agudo soou de Shen Tunantian. Com um rosto pálido e olhos mortalmente pálidos, Shen Tunantian repentinamente abriu a boca, revelando uma fileira de dentes afiados. Energia negra disparada da boca de Shen Tunantian direto para o crânio voador.
Energia negra envolveu o crânio, que era do tamanho de uma falange. Não importa como o crânio lutou, ele não poderia escapar de seu alcance. Segundos depois, o crânio foi completamente consumido pela energia negra. Ah, ah, ah! Yi-Yun ouviu uma série de gritos enquanto fios negros de energia emanavam da energia negra do mal, perfurando o crânio, começando a extrair a energia fantasma Yin do crânio. Com o crânio envolto nele, a energia do mal voou direto para a boca de Shen Tunantian. Shen Tunantian fechou a boca como se nada aconteceu. Yi-Yun ficou consternado ao ver aquilo. Ele carregou o cristal púrpura para despertar a energia maligna que ocupava o mar da alma de Shen Tunantian. No entanto, ele nunca esperou que, após o despertar da energia maligna, ela não apenas absorvesse o fantasma Yin que Shen Tunantian controlava, localizado no corpo de Shen Tunantian, e assim como uma pomba que roubou o ninho de uma pega, ela também foi capaz de desviar um pouco da energia maligna para ao mesmo tempo devorar o fantasma Yin do homem magro. Agora, o fantasma Yin do homem magro foi engolido pelo corpo de Shen Tunantian e lentamente digerido. Esta situação foi completa surpresa para Yi-Yun. Naquele momento, Shen Tunantian virou a cabeça, olhando com ódio para Yi-Yun. Seu rosto estava sério e seus olhos irradiavam intenções assassinas sem fim. Ele cerrou as garras sangrentas como se estivesse atacando no segundo seguinte. Vendo este espetáculo, Yi-Yun percebeu que Shen Tunantian, que estava sob o controle da energia maligna e que tomou a iniciativa de atacar o magro, não estava completamente sob seu domínio ao controle. A energia do mal queria matar o próprio homem magro, a fim de absorver a energia fantasma Yin dentro do corpo do homem magro. Ela queria ficar mais forte. A energia que tinha seus próprios pensamentos tornava tudo muito estranho. No entanto, não importa o quão estranha ela fosse, ela não poderia escapar do controle do cristal púrpura. Enquanto Shen Tunantian tudo era ainda viva, esta energia foi completamente confinada pelo cristal púrpura. Sua essência estava completamente escondida, tão bem que nem mesmo os grandes anciãos da família Lin a notaram. Como resultado, foi facilmente removido por Yi-Yun da relíquia da grande imperatriz. Cresceu muito mais hoje, mas ainda era inútil. O cristal púrpura era a fonte de toda a energia que pertencia ao universo. Com relação a essa energia maligna, ele tinha controle absoluto. Por meio do pensamento de Yi-Yun, ele ligou sua energia espiritual ao cristal púrpura. Os poderes do cristal púrpura emanaram e envolveram o corpo de Shen Tunantian como uma teia de aranha gigante. Quando foi envolvido pelo poder do cristal púrpura, o corpo de Shen Tunantian encolheu, revelando seu medo instintivo. Ele não se atreveu a atacar Yi-Yun, mas olhou para Yi-Yun com medo. A energia do mal tinha instintos de sobrevivência. Ela podia sentir que Yi-Yun, que possuía o cristal púrpura, poderia facilmente suprimi-la, então ela teve que ceder a Yi-Yun. Yi-Yun olhou para Shen Tunantian. Em vez disso, ele usou sua visão de energia para olhar para a energia maligna dentro do corpo de Shen Tunantian. Esta energia maligna já capturou completamente o mar da alma de Shen Tunantian. Ele se espalhou em fios por todo o corpo de Shen Tunantian, enraizando-se profundamente em cada centímetro de seu meridiano, controlando completamente seu corpo. A energia que poderia absorver lentamente a alma fantasma Yin e, finalmente, assumir e controlar completamente o corpo, parecia incrível. Capítulo 622 Memórias do Fantasma de Yin. A energia do mal fez com que Yi-Yun arrepiasse do fundo de seu coração. No mar da alma de Shen Tunantian, os fios da energia maligna teceram um grande casulo. Havia um pequeno crânio no casulo. Era o fantasma Yin de um homem magro. Naquele momento, o pequeno crânio lutou desesperadamente e rugiu de dor, mas com cada fio alimentado profundamente nele, sua energia foi lentamente absorvida. A visão o deixou arrepiado. Estranho, Yi-Yun estreitou os olhos. Ele olhou para a energia do mal. A própria energia da alma de uma pessoa contém memórias.
O básico de algumas técnicas secretas de encontrar almas era destruir a alma de uma pessoa para ler à força as informações necessárias. Embora essas técnicas de busca de almas fossem brutais, elas não eram consideradas técnicas do mal. Muitos dos chamados guerreiros ortodoxos também os cultivavam. Da mesma forma, a energia do mal, absorvendo a energia da alma, também absorveu alguns fragmentos de memórias. Essas partículas e pedaços de fragmentos de memória lentamente se juntarão antes de se fundir com a energia do mal. Ela lentamente se transformaria em uma personalidade, e essa era sua consciência. Yi-Yun acreditava que, se tivesse tempo suficiente, a energia do mal poderia crescer lentamente e se tornar mais e mais poderoso. Uma vez que ela tenha uma mente como uma pessoa comum, o cristal púrpura não será mais capaz de controlá-la. Se ela continuar a consumir almas e outras vidas, ela será um desastre para o mundo de Tianyuan. Se Yi-Yun não tivesse entrado na aliança do Tal Celestial e cruzado o caminho com o possuído Shen Tunantian e esta amadurecida energia maligna, tudo isso provavelmente se tornaria verdadeiro. No entanto, agora com a descoberta da energia maligna de Yi-Yun, ele não poderia permitir que tal coisa acontecesse. Ele já decidiu processar essa energia a fim de controlá-la, o que permitiria que ele a usasse pessoalmente. Yi-Yun ficou na frente de Shen Tunantian e estudou a energia flui dentro do meridiano de Shen Tunantian. Lentamente, ele fortaleceu o cristal púrpura para manipular a energia maligna em Shen Tunantian. O cristal púrpura criou um vórtice de energia, prendendo a energia maligna dentro dele. A energia maligna começou a lutar desesperadamente. Shen Tunantian, que estava sob o controle da energia maligna, de repente cerrou os punhos. Gás negro girou em torno de sua mão, engrossando para formar a sombra de uma garra negra. Os olhos de Shen Tunantian ficaram vermelhos. Ele abriu a boca, revelando presas nojentas. Rugido! Ameaçado pelo cristal púrpura, Shen Tunantian repentinamente rosnou e atacou Yi-Yun. Yi-Yun parecia indiferente. Ele pegou mire e acerte Shen Tunantian na testa. Bam! Com um toque alto, o corpo do Shen Tunantian estremeceu. Naquele momento, a energia do cristal púrpura despejou-se no mar da alma Shen Tunantian, dissipando a energia maligna. O cristal púrpura ressoava continuamente e o vórtice de energia roxa era como um enorme moinho. Ele girou no mar da alma de Shen Tunantian, moendo a energia maligna em pedaços e, em seguida, destruindo-a. Este processo destruiu aquela pequena parte da personalidade que a energia maligna foi capaz de formar. Enquanto a energia do mal não cria autoconsciência, não era substancial o suficiente para causar preocupação. Aproximadamente 15 minutos depois, toda a energia maligna no corpo de Shen Tunantian foi pulverizada em pedaços por um vórtice roxo. Porém, isso não foi suficiente. Yi-Yun queria controlar completamente esta energia maligna e usá-la para si mesmo. Após um pequeno atraso, ele separou uma partícula de consciência e a liberou diretamente entre as sobrancelhas de Shen Tunantian. Ele queria controlar o corpo de Shen Tunantian completamente. Quase 7 anos atrás, no 6º nível da Torre do Advento Divino, Yi-Yun descobriu 3 tesouros importantes. O grampo de cabelo de Jade foi dado a Lin Xintong e o segundo era o núcleo da matriz da Torre do Advento Divino que Yi-Yun retrabalhou para si mesmo. Quanto ao terceiro tesouro mais importante, era o fruto indestrutível do verdadeiro dragão dourado Tao. Naquela época, Yi-Yun ramificou parte de sua consciência para processar o fruto do dragão do verdadeiro Tao dourado em seu avatar. E agora ele estava planejando ramificar uma parte de sua consciência para controlar a energia do mal. Enquanto sua consciência estivesse aqui, ele poderia controlar o desenvolvimento da energia do mal e completamente fazer dele outro de seus avatares. Pareceria o avatar do dragão de ouro verdadeiro. No entanto, desta vez não era um avatar físico, mas sim de energia.
quando a consciência de Yi-Yun correu para o mar da alma, Shen Tunantian, ela não encontrou qualquer resistência. Anteriormente, fosse energia do mal a alma de Shen Tunantian, ou este pequeno crânio, todos eles já haviam sido dilacerados por um vórtice de energia. Quando Yi-Yun se estabeleceu no mar da alma, Shen Tunantian, ele fundiu um pedaço de consciência que havia ramificado com energia maligna e isso fez Yi-Yun sentir sufocando Qi gelado subindo de sua parada. Embora ele apenas ramificasse uma parte de sua consciência, uma vez que se fundiu com o corpo principal de Yi-Yun, Yi-Yun ainda pôde experimentar todos os sentimentos que seu alma bifurcada tinha. Esta energia maligna é realmente má e estranha. Era imprevisível o que poderia ter acontecido se ela amadurecesse ainda mais. Mas agora, sob o controle dele, ela poderia se tornar uma ajuda inestimável no futuro. Assim que Yi-Yun pensou sobre isso, ele de repente percebeu algo. O que surpreendeu Yi-Yun isso é que quando ele fundiu sua consciência com a energia maligna, ele viu as memórias que pertenciam à energia maligna. A energia maligna não desenvolveu a mente, então todas essas memórias eram muito dispersas e indistintas. E quando Yi-Yun os leu cuidadosamente, ele ficou surpreso ao descobrir que essas eram memórias que não pertenciam à energia maligna, eram memórias que ela consumiu. Quase todas as memórias vieram do fantasma Yin que possuía o cadáver de Shen Tunantian. E quanto ao segundo fantasma Yin do homem magro, a alma do fantasma Yin foi consumida, então não houve tempo suficiente para absorver suas memórias. Então é o seguinte: a energia do mal pode consumir memórias e eventualmente transformá-las em sua própria personalidade. Yi-Yun especulou, mas agora não havia tempo para pensar sobre isso. Yi-Yun estava mais interessado no fantasma Yin que possuía o cadáver de Shen Tunantian. Ele queria saber quais memórias ele tinha. Isso estava diretamente relacionado à guerra que Yi-Yun havia declarado na Lua de Sangue. Se ele não entendesse a Lua de Sangue, ele será como um tigre tentando engolir os céus quando lutar contra a Lua de Sangue. Ele não terá um ponto preciso para atacar. As memórias do primeiro fantasma Yin, que foi consumido pela energia maligna, eram em sua maioria confusas. Muitas memórias foram fragmentadas. No entanto, era muito melhor do que as técnicas de busca da alma. Eles só podiam colocar as mãos na essência geral das memórias. Era impossível usar técnicas de busca da alma para encontrar meios de cultivar qualquer técnica de cultivo. Essas peças básicas de memória não foram suficientes para restaurar o entendimento nas leis ou no Dao celestial de que todos eram muito misteriosos e profundos. Claro, Yi-Yun não poderia cultivar a técnica de cultivo do fantasma Yin lendo as memórias do fantasma Yin. Embora Yi-Yun tenha encontrado fragmentos de memória relacionados às leis da dimensão espacial ou à grande técnica do tal celestial da reencarnação, eles eram fragmentários demais para serem usados de alguma forma. A primeira coisa que Yi-Yun queria saber se havia assuntos relacionados à aliança do tal celestial. Portanto, a formação da aliança do tal celestial tinha tais objetivos. Portanto, o sangue da destruição também é uma conspiração. E existem realmente problemas neste contrato da alma. Portanto, as chamadas provas da Pedra Negra, uma introdução aos planos finais da Lua de Sangue. Embora fossem todas memórias confusas, eles ainda fizeram Yi-Yun suspirar depois de ler todos eles. Capítulo 623 Segredo da Lua de Sangue. As memórias do fantasma Yin sobre a Lua de Sangue permitiram que Yi-Yun ganhasse uma compreensão de seus objetivos. Yi-Yun originalmente imaginou que a Lua de Sangue era uma enorme organização secreta, mas era difícil para ele imaginar como uma organização tão grande poderia se esconder tão bem. E ninguém sabia nada sobre ela. Agora Yi-Yun entendia tudo. Em primeiro, a Lua de Sangue não era tão grande quanto parecia a Yi-Yun. Os escalões superiores da Lua de Sangue incluíam apenas 10 pessoas.
Essas 10 pessoas tinham uma força incrível. Eles tomavam decisões sobre a lua de sangue e tinham um poder de combate aterrorizante. Entre esses 10, 6 deles tendiam a presidir a aliança de combate. Isso incluía o atual líder da aliança de combate e os 3 grandes anciões. Por dezenas de milhões de anos, a aliança de combate foi às vezes poderosa e às vezes fraca. Houve várias mudanças no nome durante este período. Houve até um período de 15 milhões de anos em que a aliança de combate desapareceu do mundo. A aliança de combate não existiu por dezenas de milhões de anos, como eles próprios disseram. Na verdade, não foi fácil repassar o legado por dezenas de milhões de anos. Muitos legados e clãs familiares geralmente existiram por centenas de milhares de anos antes de encontrar um incidente que levaria ao seu desaparecimento ou destruição. Isso era comum no mundo competitivo de Tianyuan. Aqueles com mais de 1 milhão de anos de legado eram impressionantes clãs familiares antigos. No entanto, a lua de sangue foi capaz de transmitir o legado sem problemas graças aos fantasmas Yin e à técnica da grande reencarnação. Saindo do corpo, o fantasma Yin poderia levar uma vida longa que ultrapassava a de um guerreiro comum. Especialmente quando o fantasma Yin entrou em um sono profundo no subsolo, o fluxo da vida parou. Um fantasma Yin profundamente cultivado poderia dormir mesmo por centenas de milhões de anos sem morrer. Na verdade, havia poucos membros da lua de sangue que andaram pela Terra. Houve um período de 15 milhões de anos em que nenhum único membro da lua de sangue caminhou sobre a Terra. Mais de 90% dos membros da lua de sangue eram fantasmas Yin. Eles caíram em sono profundo em lugares Yin extremamente frios. Eles permaneceram escondidos no subsolo por dezenas de milhões de anos e usaram a energia espiritual maligna para alimentar suas almas, o que lhes deu uma vida quase infinita. Enquanto os fantasmas Yin estivessem ocultos, eles foram capazes de despertar vários fantasmas Yin em intervalos regulares, permitindo-lhes manter a transmissão do legado da lua de sangue. Embora os fantasmas Yin tivessem uma vida útil extremamente longa, eles tinham uma tremenda fraqueza vital. A fraqueza deles era que seus verdadeiros corpos eram apenas almas que exigiam posse para andar pelo mundo. O fantasma Yin em forma de alma não poderia usar técnicas de cultivo e não poderia usar leis. Apenas possuindo um corpo, eles poderiam ter força de combate. E o poder do fantasma Yin, depois da possessão, dependia do fantasma Yin e do talento que o corpo possuído tinha. Quanto maior o talento do corpo, mais afinidade o corpo tem com o Yuan Qi do céu e da terra. Isso permitiu que o fantasma Yin usasse mais energia, então o poder das leis que eles exibiam era muito mais forte. Em relação à força do corpo resultante e sua compreensão das leis, os Yin fantasmas não podiam usá-lo, independentemente de quão alto era o nível de cultivo. Como o fantasma Yin estava terrivelmente frio e o Yin se encheu da aura da morte, após tomarem posse do corpo, eles poderiam drenar rapidamente a força vital do corpo. Consequentemente, os fantasmas Yin só podiam atingir os jovens. Assim, seus corpos poderiam ser usados por mais tempo. Fantasmas Yin que completaram a maestria não podiam ser cultivados. Sua força foi fixada depois que completaram o domínio e eles não puderam melhorá-la. Somente caindo em um sono profundo, esses fantasmas Yin poderiam absorver a energia Yin maligna do céu e da terra para melhorar lentamente sua força. Era a maior fraqueza dos fantasmas Yin, eles não eram fortes o suficiente. O fantasma Yin com tanto poder não era suficiente para comandar uma organização tão poderosa. Portanto, a lua de sangue usava um tipo diferente de pessoa, os reencarnadores. Os reencarnadores eram diferentes dos fantasmas Yin. Ao longo de muitos ciclos de reencarnação, sua compreensão das leis e o acúmulo de compreensão das técnicas de cultivo permitem que sejam invencíveis entre pessoas do mesmo nível.
Eles não enfrentam problemas de cultivo difíceis. De sábios a reis empíricos ao nível dos patriarcas de várias facções principais, havia algumas pessoas que poderiam superar os patriarcas. Os reencarnadores eram extremamente poderosos. Cada vez que eles apareciam, eles controlavam a lua de sangue. No entanto, os reencarnadores enfrentaram um problema diferente. Eles tiveram uma vida útil curta. A técnica do grande tal celestial de reencarnação cultivada pelos reencarnadores não era a melhor técnica mística nos 12 céus empíreos. Havia muitos efeitos colaterais em seu cultivo. Cada reencarnação queimou parte de sua força vital. Assim, a expectativa de vida total dos reencarnadores era uma pequena fração de um guerreiro comum do mesmo nível. No entanto, uma vez que muitos deles possuíam um nível de cultivo que excedia os níveis do patriarcas das facções, sua duração cumulativa havia centenas de milhares de vidas, e apenas alguns podiam chegar a centenas de milhares. Portanto, o tempo que os reencarnadores permaneceram para viver foi muito valioso. Após cada renascimento, eles geralmente passavam um longo período de vida como espíritos inconscientes. Eles retornaram ao céu e à terra, aguardando sua próxima reencarnação. Toda a lua de sangue foi formada em grande parte por reencarnadores ou fantasmas Yin. Trabalhando juntos, eles garantiram que a lua de sangue pudesse existir por dezenas de milhões de anos. Além disso, ninguém entendia a natureza da organização. Ao longo dos anos, as pessoas só viram o poder da lua de sangue que foi exposta à superfície. Agora a lua de sangue ia continuar seus planos, portanto, todos os reencarnadores apareceram ao mesmo tempo. 10 membros dos escalões superiores da Aliança de Combate eram reencarnadores que completaram sua reencarnação vários milhares de anos ou mesmo 10.000 anos atrás. Cada um deles possuía um poder que ultrapassava o patriarca da facção. Além dessas 10 pessoas, havia cerca de 30 reencarnadores na lua de sangue que recentemente completaram seu renascimento. Como seu período de cultivo não era longo, seus níveis de cultivo eram limitados e eles não podiam agir independentemente. Entre eles havia cerca de 10 com menos de 25 anos. Esses jovens reencarnadores estavam todos reunidos na Aliança do Sangue Celestial. Por exemplo, o jovem mestre Feng Ming foi um deles. Visto que esses reencarnadores possuíam um poder incrível, eles se tornaram objetos de deificação entre os membros da Aliança do Sangue Celestial. Graças ao jovem mestre Feng Min e outros, muitos entraram na Aliança do Sangue Celestial. Além desses reencarnadores, havia dezenas de fantasmas Yin que completaram seu domínio. Eles também estiveram envolvidos na Aliança do Tal Celestial, na Grande Montanha da Espada e em outros lugares para cumprir seus deveres. Entre eles, Shen Tunantian e um homem magro, bem como um jovem moreno que já havia aparecido na Torre do Advento Divino, estavam entre os fantasmas Yin mais fortes. Eles eram quase a principal força da atual Lua de Sangue. Deve ser dito que os verdadeiros membros da Lua de Sangue eram apenas 100, e o resto eram membros da Aliança de Combate. Embora eles trabalhassem para a Lua de Sangue, eles não sabiam que a Aliança de Combate sempre foi controlada pela Lua de Sangue. Eles também não sabiam os objetivos da Lua de Sangue. No entanto, o verdadeiro poder da Lua de Sangue era muito maior. Ainda havia fantasmas Yin suficientes na Lua de Sangue, que agora hibernavam em lugares Yin incrivelmente frios. Esses fantasmas Yin estão em hibernação desde a antiga calamidade de dezenas de milhões de anos atrás, nunca acordando. Esses fantasmas Yin, que eram tão antigos, dormiram por muito tempo, permitindo que se alimentassem do sonho em que dormiam. Eles já eram muito fortes, e muito mais fortes do que o fantasma Yin que possuía Shen Tunanchen. E onde este lugar de extremo yin e frio estava localizado era o lugar onde as provas dos Pedra da Aliança do Tal Celestial Negra. Capítulo 624 Tumba da Alma.
Para a Lua de Sangue, as provas da Pedra Negra foram um passo importante em seu plano. Depois de receber as memórias do fantasma Yin que possuía o cadáver de Shen Tunantian, mesmo que Yi Yun ele não sabia o plano detalhado, ele poderia adivinhar que a Lua de Sangue formou a aliança do Tal Celestial para reunir um grupo de gênios. Eles foram engordados como porcos para serem abatidos e passados aos fantasmas para dominar Yin. O ingresso na própria aliança do Tal Celestial visava os gênios do mundo Tianyuan. Agora o chamado não existirá no próximo milênio, ou provas sem precedentes da Pedra Negra da Lua de Sangue era para enviar o gênio que foi cultivado para as terras de extremo Yin, para eles poderiam ser possuídos por fantasmas Yin adormecidos. E desde que eles assinaram o contrato de alma, a maldição do Tal Celestial estava trancada profundamente em suas almas, então seria difícil para eles até mesmo suportar. Nas terras de extremo Yin, é claro, não havia oportunidades. A chamada missão arriscada, mas cheia de oportunidades, e como ela afetaria o destino da raça humana e do mundo de Tianyuan, estava para ser dominada. A Lua de Sangue planejava dominar todos os gênios. Quando isso acontecer, eles imediatamente deixarão de se comportar decentemente com o mundo de Tianyuan. No entanto, Lua de Sangue não se preocupará com isso. Este plano, que já dura dezenas de milhões de anos, agora atingiu o ponto em que eles irão balançar nas redes. Todo o poder que a Lua de Sangue reuniu nesta região de extremo Yin aparecerá em um instante. Mas a Lua de Sangue tinha oponentes. Seu principal inimigo era a raça do deserto. A raça do deserto lutou contra a Lua Sangrenta por um longo tempo, mas a Lua Sangrenta se escondeu por um longo tempo. Eles se esconderam nas profundezas do mundo Tianyuan, então a raça do deserto não poderia destruí-los. Além disso, a verdadeira base da Lua Sangrenta era a terra do Yin extremo, onde incontáveis fantasmas Yin dormiam. A Lua de Sangue chamou este lugar de Tumba da Alma. A Tumba da Alma era um espaço independente. Ela era extremamente importante para a Lua de Sangue. Se a Tumba da Alma for destruída, todos os fantasmas Yin adormecidos serão reduzidos a nada. Foi um golpe que a Lua de Sangue não pôde suportar. A Tumba da Alma era uma fraqueza da Lua de Sangue. O adormecido Yin, os fantasmas na Tumba da Alma, não tinham nenhum poder de luta antes de tomarem posse dos corpos. Se figuras poderosas da raça do deserto, como o pastor, entrarem na Tumba da Alma, os fantasmas Yin da Lua de Sangue não serão capazes de se defender sozinhos. Por dezenas de milhões de anos, a Lua de Sangue usou vários métodos para manter a Tumba da Alma segura. Eles esconderam a localização da Tumba da Alma, evitando que as pessoas soubessem onde estava o extremo Yin. No entanto, não havia segredos perfeitos. A localização da Tumba da Alma não pode ser escondida para sempre. Ao longo de dezenas de milhões de anos, a raça do deserto filtrou repetidamente a raça humana, permitindo-lhes rastrear o Yin dos fantasmas, finalmente tirando conclusões, prevendo e procurando a localização da região Yin extrema. Naturalmente, a raça do deserto foi capaz de encontrar a Tumba da Alma. No entanto, a Lua de Sangue estabeleceu um grande número de medidas de precaução em torno da Tumba da Alma. As camadas do enorme maciço se alternavam, o que as fazia parecer um labirinto. Mesmo que a raça do deserto possuísse um número incontável de especialistas, ainda seria muito difícil decompor tantos matriz. Além disso, dentro dos enormes matriz estava um antigo arrai que se originou dos 12 céus empíricos. Este arranjo era comum nos 12 céus empíricos e era frequentemente usado em áreas místicas com o legado de algumas personalidades lendárias. Seu objetivo era limitar a idade óssea. Quando as incomparáveis personalidades dos 12 Empyrean e Aven deixaram seu legado lá, eles naturalmente quiseram que seu legado fosse recebido por um jovem de grande potencial para que eles pudessem trazer o legado para seu potencial máximo, eventualmente se tornando seus sucessores.
Eles definitivamente não queriam que os velhos tolos que viveram por dezenas de milhões de anos, especialmente seus oponentes, pegassem as técnicas de cultivo e os tesouros que eles coletaram durante toda a sua vida, dando-lhes gratuitamente comida. Neste ponto, tais matrizes que limitavam a idade óssea eram extremamente úteis. Tumba da Alma usava uma matriz de amostra como medida de proteção. Era ideal usar este antigo arranjo na Tumba da Alma. No início, o antigo arranjo limitava apenas a idade óssea. Os fantasmas Yin eram apenas almas e não tinham corpos, portanto não tinham nenhuma idade óssea. Portanto, eles não eram restritos e podiam facilmente entrar e sair. Além disso, a Tumba da Alma de vez em quando exigia o envio de alguma elite como corpos para os fantasmas Yin. Como essa elite nunca tinha mais de 40 anos, eles também não eram limitados pela idade óssea e podiam entrar facilmente. Tópicos, no entanto, as poderosas personalidades da raça do deserto, como o pastor, não puderam entrar na Tumba da Alma. A raça do deserto não conseguiu quebrar o antigo arranjo que era dos 12 Empyrean e Avens, então se eles quisessem enviar pessoas para lá, eles poderiam enviar apenas a geração mais jovem. No entanto, a Tumba da Alma tinha todos os tipos de matrizes grandes, como matrizes de armadilhas, matrizes de matança e matrizes de ilusão. Terras também foram preenchidos com várias almas Yin e espíritos da morte. A geração mais jovem da raça do deserto não poderia lidar com isso facilmente. Nessas circunstâncias, mesmo que as poderosas figuras da raça do deserto pudessem quebrar as estruturas externas da Tumba da Alma e enviar seus mais jovens para lá, havia uma grande chance de seus juniores morrerem. Eles podem ser mortos por fantasmas ou agrupados em grandes extensões, alimentando os fantasmas Yin de acordo, ou podem ser possuídos por fantasmas Yin quando eles estiverem a ponto de perder a vida. Pode-se dizer que este espécime de um maciço antigo, com idade óssea limitada, foi o movimento magistral da lua de sangue. Ele garantiu a segurança da Tumba da Alma e permitiu que a Tumba da Alma continuasse a desempenhar seu papel no esquema principal. Isso não excluía os corpos necessários ao domínio. Nessas circunstâncias, mesmo que a raça do deserto soubesse a localização exata da Tumba da Alma, ainda não poderia ter feito nada com a Tumba da Alma em dezenas de milhões de anos. Eles só podiam assistir os membros da Lua de Sangue usar a Tumba da Alma como acampamento principal, criando um fluxo constante de fantasmas Yin, causando estragos no mundo. Então é assim que deve ser. A Lua de Sangue se escondeu tão fundo que superou minhas expectativas. Yi Yun murmurou para si mesmo. Usando as memórias de fantasmas de Yin, ele finalmente aprendeu como a organização sobreviveu. Ele estava curioso sobre como uma organização tão poderosa poderia se esconder tão bem. Agora ele entende o motivo. Depois de entender os vários segredos de as provas da Pedra Negra, Yi Yun naturalmente não permitirá que as provas da Pedra Negra existam mais. Ele planejava destruir este julgamento e desferir um forte golpe na Lua de Sangue. Yi Yun já tinha um plano. Na verdade, o fantasma Yin que possuía Shen Tunantian era um dos comandantes das provas da Pedra Negra, pois era o inspetor da Aliança do Tal Celestial. Jovem mestre Feng Min e os outros 3 os reencarnadores também eram os comandantes. Depois que os reencarnadores renasceram, seus corpos foram renovados, então a idade de seus corpos começou do zero. Portanto, jovens reencarnadores também poderiam passar pela amostra do antigo arranjo da Tumba da Alma. Não havia dúvidas sobre o enorme poder dos reencarnadores. Com os reencarnadores e fantasmas Yin dos escalões superiores, mesmo que Yi Yun herdasse o legado da grande imperatriz, ele não era considerado forte. Ele era apenas um júnior com algum talento. Ele estava longe de ameaçar a entrincheirada Lua de Sangue. Capítulo 625. Assine o contrato de alma. Após entender a origem da Lua de Sangue,
Yi Yun coletou todos os pedaços do fantasma Yin no mar da alma de Shen Tunantian. Esses fragmentos do fantasma Yin se despedaçaram e perderam a consciência. Ao colocá-los juntos, Yi Yun foi capaz de restaurar a aura fantasma Yin em seu corpo. Ao colocar a máscara de volta, Shen Tunantian, controlado por Yi Yun, não era diferente de o homem mascarado anterior. Yi Yun apertou ligeiramente a garganta para extrair um som. Ele era profundo e rouco, assim como o homem mascarado quando estava vivo. Yi Yun era adepto do livro de transferência estelar das mudanças celestiais, então com a melhor técnica de disfarce do 12 céus empíricos, ele poderia mudar calmamente sua voz, aparência, aura e até vitalidade. Isso permite que Yi Yun imite o homem mascarado sem cometer erros. Além disso, ao coletar os fragmentos remanescentes da alma fantasma Yin, sua aura fantasma Yin era completamente autêntica. Combinada com o fato que o corpo que ele usou era o corpo fantasma Yin original, e como ele usou algumas das memórias fantasma Yin, mesmo se o fantasma Yin masculino magro for revivido, ele não será capaz de ver através do disfarce de Yi Yun. Yi Yun controlou Shen Tunantian e cerrou os punhos lentamente. As unhas pretas estavam cheias do espírito da morte. Este novo avatar deu a Yi Yun uma nova força. Shen Tunantian, que estava sob o controle de Yi Yun, de repente riu loucamente. Era extremamente escuro e ameaçador e até ultrapassava o verdadeiro Shen Tunantian. Excelente. Shen Tunantian esticou o pescoço, esmagando-o. De repente, ele acenou com a mão, causando uma tempestade. Kashi, um enorme campo de Yuan Qi desabou com uma explosão próxima. Lá estavam 6 jovens protegidos por Yuan Qi com um escudo. Todos estavam olhando para o céu com horror. Era Wei Shiwei, o jovem careca, e os outros que Yi Yun havia isolado com Yuan Qi. Estamos condenados. Olhando para o homem mascarado de aparência ameaçadora no céu e ouvindo sua risada demoníaca, seus corações pararam de bater. Vamos morrer. Os gêmeos Shuking-er e Shuk-er deram as mãos e seus rostos empalideceram. Sua juventude estava no auge e eles tinham pais amorosos em seu clã familiar, assim como irmãos mais novos que esperavam por seu retorno. Eles naturalmente não queriam morrer. A morte era uma coisa absolutamente assustadora para todos. Grande irmão Jiang. Percebendo Yi Yun ao lado do homem mascarado e como ele estava completamente contido, Wei Shiwei não pôde deixar de gritar. O grande irmão Jiang pode ter parecido bem por fora, mas ele pode ter sofrido ferimentos internos. Naquele momento, o homem mascarado acenou com a mão e um vórtice espacial aterrorizante formou-se ao redor deles. Eles lutaram com toda a força quando foram erguidos no ar, mas sem sucesso. A diferença de força era muito grande. No momento em que você entrou na aliança do tal celestial, você não tem mais um caminho de volta. Você tem 2 opções. Ou você assina o contrato de alma ou morre, o homem mascarado disse com uma voz sinistra cheia de intenções assassinas. Quando os 6 ouviram isso, eles ficaram desesperados. Eles não podem evitar a catástrofe. Ao fazer isso, a aliança de combate certamente não foi generosa, mas como eles poderiam resistir? Grande irmão Jiang, você. Wei Shiwei olhou para Yi Yun. Já que Yi Yun estava lá, ele também assinou o contrato de alma. Yi Yun olhou calmamente para Wei Shiwei. Essas 6 pessoas seriam naturalmente livres se tudo corresse de acordo com o plano original de Yi Yun. No entanto, pelas memórias do homem mascarado, sua jornada para deter Yi Yun e os outros foi feita apenas para dar a eles 2 opções. Ou eles assinam o contrato de alma, ou serão mortos. No entanto, enquanto o mascarado cumpria sua missão, ele permitiu que o homem magro fosse com ele. O homem mascarado e o homem magro eram parceiros há muitos anos e ele estava de olho no corpo de Yi Yun. Ele planejou dá-lo ao homem magro para possessão. Quando perderam seus corpos originais na área mística da grande imperatriz, o homem mascarado tomou posse do cadáver de Shen Tunantian.
Era considerado um corpo muito bom, mas o homem magro nunca teve um corpo adequado. Sem atenção especial, tomou posse de uma das elites dos grandes clãs familiares, mas o talento desta elite não poderia ser considerado grande. Ele não podia suportar a aura da morte do fantasma Yin. Por causa disso, o homem magro rapidamente desbotou. Seu corpo estava emagrecendo como madeira e sua tez ficou amarelada. Ele parecia um jovem que estava envelhecendo prematuramente e estava perto do caixão. O homem magro queria secretamente se apossar de Yi Yun, deixando um corpo melhor para si, mas ele não esperava que os eventos virassem de cabeça para baixo e que Yi Yun acabasse matando-o. Agora o homem magro morreu e a consciência do homem mascarado foi destruída por Yi Yun. Consequentemente, a informação de que o homem magro veio com o homem mascarado para esse fim não era conhecida de ninguém. Isso não chamará muita atenção para Yi Yun, que matou o homem magro. No entanto, se esses 6 partirem sem um bom motivo, será inaceitável. Depois de retornar à aliança do tal celestial, Yi Yun não será capaz de explicar isso. Afinal, a força do mascarado deve ser suficiente para trazê-los de volta. Se os 6 deles conseguissem escapar e apenas Yi Yun voltasse, qual era o ponto? Além disso, se 6 pessoas retornarem, eles reclamarão sobre a aliança do tal celestial para seus clãs familiares, e isso pode assustar e alertar o inimigo. Neste momento, se a aliança do tal celestial suspeitar e investigar Yi Yun, então o fato dele controlando o homem mascarado corre o risco de ser exposto. Yi Yun não podia economizar em coisas pequenas e desperdiçar em grandes. Embora soubesse disso, ao trazer 6 pessoas de volta à aliança do tal celestial para participar das provas da Pedra Negra, eles serão novamente enviados para o abismo de fogo. Isso não era tão importante quanto quebrar os planos da Lua de Sangue ou a segurança do mundo de Tianyuan. Yi Yun tinha prioridades muito claras. Além disso, mesmo se ele trouxer 6 pessoas para as provas da Pedra Negra, elas não morrerão necessariamente. Haverá algum perigo, mas Yi Yun estava confiante de que poderia protegê-los. Já assinei o contrato de alma. Se você confia em mim, assine também. Este contrato de alma tem algumas injustiças, mas não são muito problemáticas. A aliança de combate usa tais medidas extremas devido a políticas especiais em condições especiais. Além disso, posso garantir que tem uma maneira de sair do contrato de alma no futuro. Yi Yun lançou seu voz de acordo com Yuan Qi, estes 6. Eles terão que assinar o contrato de alma. Se eles não assinarem e voltarem para a aliança do tal celestial, isso causará muitos problemas. Yi Yun não podia arriscar revelar sua identidade. No entanto, ele não poderia matar ou libertar aqueles que não quisessem assinar. Você tem uma maneira de rescindir o contrato. Wei Shiwei estava pasmo. Jiang Dao realmente disse que sabe rescindir o contrato que foi criado pela aliança marcial. Como isso seria possível? Se você confia em mim, assine. Eu sei que não há outra maneira. Você só tem uma vida, não duvide do que o mascarado diz, ele realmente vai te matar, a esperança em permanecer vivo, eu prometo que no futuro vou tirá-lo ileso. Yi Yun transmitiu suas palavras novamente. As 6 pessoas olharam para uns aos outros, tentando decidir. Yi Yun já criou muitos milagres no passado, mas eles duvidavam que ele fosse capaz de rescindir o contrato da aliança marcial ou mesmo contra-atacar. Eu assinarei. Wei Shiwei respirou fundo ao dizer isso com grande dificuldade. Ele era o único entre os 6 que estava próximo de ter fé cega em Yi Yun. Então nós também assinaremos. Shu King-er e Shu Qi-er disseram enquanto mordiam os lábios. Eles não estavam dispostos a se separar de seus pais e irmãos mais novos. Eles não queriam morrer, então, quando Wei Shiwei tomou a iniciativa, ficou mais fácil para eles decidirem. Vendo este panorama, os 3 restantes também decidiram assinar o contrato de alma. Independentemente do futuro, Yi Yun estava certo sobre uma coisa:
Eles só tinham uma vida. Continuar a vida significava esperança, mas não sobraria nada se eles morressem. Embora relutassem em assinar um contrato, de acordo com a retórica da Aliança Marcial, o desastre aconteceria em breve mundo. Quando isso acontecer, a aliança de combate provavelmente será destruída em um desastre, então eles ainda podem recuperar sua liberdade. Ótimo, o mascarado riu violentamente. Com o aceno de sua mão, os 6 contratos de alma negra voaram na frente de Shu Qing'er e dos outros. No momento em que os 6 contratos apareceram, eles foram completamente queimados pelo terra. Assine-os, o mascarado disse agressivamente. Você. Wei Shiwei e os outros ficaram atordoados. No momento em que os contratos apareceram, eles se extinguiram completamente. Eles nem tiveram a chance de olhar para eles, embora soubessem que era inútil, mesmo que os vissem. Você não tem o direito de selecionar ou alterar isso. Você só pode escolher entre assiná-lo ou morrer. O mascarado disse isso e a intenção assassina se espalhou ao seu redor. Wei Shiwei e os outros estavam cheios de ódio, mas eles só podiam morder os dedos para espremer uma gota de sangue para assinar o nojento contrato de alma. No entanto, eles não sabiam que o conteúdo do contrato foi alterado por Yi Yun. Como ele estava limitado no tempo, Yi Yun apenas mudou o ponto mais importante. O contrato de alma ditou que eles seriam leais à aliança marcial, mas isso foi mudado por Yi Yun para seu próprio nome. Claro, Yi Yun não forçará esses 6 a cumprir um contrato estúpido, então ele não os afetará mesmo depois de assinados. Capítulo 626. 4 grandes jovens mestres. Montanha da Grande Espada, Aliança do Tal Celestial. Desde que as provas da Pedra Negra foram anunciadas há 2 dias, todos os membros da Aliança do Tal Celestial estão sobrecarregados com a expectativa de provações. Especialmente esta manhã, vários dos reencarnadores lidaram com problemas, os membros foram levados ao tesouro e eles tiveram o privilégio de escolher uma técnica mística que poderia aumentar seu poder. Isso endureceu o moral da elite. O jovem mestre Feng Min era um dos reencarnadores. Normalmente, cada aparição do jovem mestre Feng Min tinha um significado extraordinário, como se ele fosse o centro do mundo. Até os inspetores da Aliança Marcial mostraram respeito por ele, mas desta vez o jovem mestre Feng Min estava atrás de alguém de preto. Ele era alto e robusto, seus olhos brilhavam como estrelas no céu. Parado aqui, ele não deu às pessoas um sentimento de opressão e ele não tinha uma aura avassaladora. No entanto, de uma forma estranha, ele parecia estar em uma dimensão espaço-temporal diferente. As pessoas sentiam que ele era irreal quando olhavam para ele. Era como se estivessem olhando para uma pintura antiga. Este homem de preto era o reencarnador mais forte da Aliança do Tal Celestial. Era o jovem mestre Zulong. Entre as pessoas mais fortes da Aliança do Tal Celestial havia 9 reencarnadores. E entre esses 9 havia 4 jovens mestres que eram os mais fortes. Esses 4 jovens mestres eram Jovem Mestre Zulong, Jovem Mestre Qionqi, Jovem Mestre Feng Min, Jovem Mestre Sheji. Os 4 jovens mestres Zulong, Qionqi, Feng Min e Sheji foram nomeados em homenagem às bestas divinas. Dragão Shi, Fênix e Cobra. Esses nomes eram muito reveladores, mas as pessoas concordavam com eles, pois eram de fato fênix e dragões entre os humanos. O jovem mestre Feng Min ficou em terceiro lugar entre os 4. Sua aparência era mais bonita do que a das mulheres. Ele estava sempre vestido com túnicas brancas, segurando um leque na mão. Ele parecia imediatamente um homem e uma mulher. Isso poderia enganar as pessoas, elas poderiam pensar que ele era uma garota que se disfarça de homem. O quarto era Fairy Sheji. Ela era realmente uma mulher e sempre usou um véu. Sua figura era voluptuosa e seus seios eram grandes. Seus quadris eram sedutores e graciosos, e seus olhos podiam ser descritos como profundos e penetrantes, do tipo em que um homem pode se afogar.
O segundo era o jovem mestre Kyonki. Ele era completamente diferente do atraente e bonito jovem mestre Fengmin e da fada Sheji. O jovem mestre Kyonki era baixo e magro. Sua pele estava escura e seus olhos fundos. Ele parecia um pouco sinistro e cruel, mas você poderia dizer que ele não era feio. Ele parecia extremamente estranho, o que fez com que os outros relutassem em olhar para ele uma segunda vez. E o primeiro jovem mestre dos 4 foi o jovem mestre Zulong. Seu paradeiro sempre foi um mistério. Foi também a primeira vez que muitos da elite o viram, apesar da longa permanência na aliança do Tal Celestial. Ele é o jovem mestre Zulong. Quando as pessoas olharam para o líder vestido de preto dos reencarnadores, todos ficaram secretamente apavorados. Eles só viram o jovem mestre Fengmin lutando contra os outros 3 jovens mestres. E ele era realmente invencível entre pessoas do mesmo nível, completamente imparável. No entanto, apenas pelo respeito do jovem mestre Fengmin e pelo jovem mestre Zulong, pode-se facilmente adivinhar que a diferença entre os dois era enorme. Era difícil imaginar o quão forte era o jovem mestre Zulong. Como todos estavam escolhendo uma técnica de cultivo, a porta do tesouro foi aberta. Um homem mascarado vestido de preto conduzia Yi Yun, Wei Shiwei e os outros. O homem mascarado ainda estava envolto neste frio eterno e tinha uma expressão vazia em sua máscara, e atrás dele, Yi Yun, Wei Shiwei e os outros estavam vestidos em trapos e pareciam completamente confusos. Wei Shiwei ficou humilhado e indignado, e o jovem careca estava em desespero por causa de um futuro incerto. Quanto aos gêmeos Shu, eles choravam em um estado bastante deplorável. Por que essas pessoas voltaram? Pessoas da aliança do Tal Celestial olharam para Yi Yun e os outros com espanto. Jiang Yidao e os outros desertaram porque eles estavam com medo de arriscar suas cabeças, embora a raça humana esteja em perigo. Eu planejava desistir desses covardes, mas recebi uma ordem do quartel-general da Aliança de Combate que desertores não deveriam ser tolerados. Ao mesmo tempo, o quartel-general da Aliança Marcial informou às suas famílias que, sob várias formas de pressão, 7 deles optaram por retornar e agora são membros da Aliança de Combate. O homem mascarado disse lentamente em seu tom sinistro de costume. Ao ouvir isso, as perguntas que as pessoas da Aliança do Sangue Celestial haviam recebido foram respondidas. Então Yi Yun e os outros foram forçados a assinar contratos de alma sob pressão, e agora eles se juntaram à aliança de combate. A multidão olhou para os 7 com caridade e escárnio. Assim você se arrastou de volta tristemente devido a várias pressões. Que falta de vergonha! Pense, eles falaram com tanta confiança sobre sua decisão de deixar a aliança do Tal Celestial. E agora que eles se juntaram à aliança do Sangue Celestial, eles são definitivamente louváveis. A multidão cantarolava de prazer irônico bem na frente deles. Depois disso, ao ouvir isso, Wei Shiwei cerrou os punhos enquanto as veias saltavam em suas mãos. Os olhos das irmãs Shu encheram-se de lágrimas. Ambos tinham um talento notável em suas famílias e atingiram o nível ideal de Yuan fundador aos 16 anos. Eles nunca experimentaram tamanha humilhação. Não é assim, nós. 2 garotas disseram com os rostos vermelhos. Eles quase morderam os lábios, mas não conseguiram explicar. Primeiro, eles assinaram um contrato de alma e sabiam que não podiam dar a aliança de combate. Eles não ousavam falar a verdade, e mesmo que falassem, seria inútil. Eles apenas tinham especulações sobre a aliança do Tal Celestial, e eles não tinham provas de que a aliança do Tal Celestial era uma organização sinistra. Em relação ao que a aliança de combate informou suas famílias, eles podem ter feito isso, mas devem ter deturpado os fatos. Quanto às razões pelas quais a aliança de combate ocultou os fatos, 6 deles não sabiam por que isso estava acontecendo. Nessas circunstâncias, o que mais eles poderiam dizer?
Fuja cedo por medo, mas depois volte, você tem vergonha? Gongsun-ong olhou para Yi-Yun e riu descontroladamente. Ele se sentiu ótimo, e daí se Jiang Idao fosse mais forte do que ele. Ele não se humilhou, a única coisa embaraçosa era que ele era tão tímido, o que dificilmente seria decência para um guerreiro. Eu realmente queria cultivar diligentemente e superar você. Quem diria que você seria um covarde que não teve coragem de fugir? Estou com tanta vergonha de definir você como uma meta. Depois de ficar deprimido por Yi-Yun por tanto tempo, Gongsun-ong ficou encantado. Além de Gongsun-ong, vários membros da Aliança do Sangue Celestial, que tinha boas relações com ele, ecoou. Todos pensaram que Yi-Yun e os outros eram muito estúpidos. Se você sabe que tudo vai acabar assim porque fez isso em primeiro lugar, se eles tivessem se juntado à Aliança do Sangue Celestial antes, eles poderiam ter aproveitado os recursos. Agora, após seu retorno, não era apenas constrangedor, mas eles também perderam uma quantidade inestimável de tempo. Foi tão estúpido que todos caíram na gargalhada. O senhor inspetor, Jiang Idao e os outros voltaram para a Aliança do Tal Celestial, mas temos vergonha de estar com eles, disse Gongsun-ong, que de repente saiu da multidão. Quando ele falou, sorriu para Yi-Yun. Os tempos e as situações mudam. Alguns meses atrás, você não esperava que isso acontecesse quando me considerou um idiota. O grande irmão Gongsun está certo. Temos vergonha de estar associados a eles. Separe-os de nós durante as provas da Pedra Negra. Pelo menos não nos afetará se eles desertarem durante o julgamento. Outra pessoa se adiantou. Yi-Yun achou a voz familiar e quando olhou, riu. A segunda pessoa era alguém que ele conhecia. Anteriormente, na Cidade Celestial das Artes Marciais, Yi-Yun destruiu a loja da Seita do Fogo de Li e causou alguns problemas, que o levaram a lutar contra o gênio da Aliança do Tal Celestial, que se autodenominava Jiang Wushuang. A pessoa que se apresentou para apoiar Gongsun-ong foi ninguém menos que Jiang Wushuang. Quando Yi-Yun chegou à Aliança do Tal Celestial, Jiang Wushuang evitou Yi-Yun o máximo que pôde, temendo encontrá-lo. Ele estava com medo dessa estrela malévola, e Yi-Yun quase esqueceu que este Jiang Wushuang, a quem ele havia derrotado, também era da Aliança do Tal Celestial. Somente hoje, quando Yi-Yun foi colocado de lado, ele deu um passo à frente para adicionar insultos. Quando viu Yi-Yun rindo, Jiang Wushuang se sentiu terrivelmente triste. Se você pensar sobre isso, você pode rir neste momento. A verdade nas palavras de que um porco morto não tem medo de água fervente. Você tem a pele dura o suficiente para usá-lo como armadura. Jiang Wushuang ri, no entanto não importa o quanto ele sorria, Yi-Yun apenas sorriu para ele. Esse sorriso estranho fez Jiang Wushuang sentir um medo inexplicável. Nesse ponto, o homem mascarado falou. Já que todos vocês têm esse pedido, vamos permitir que esses 7 criem uma equipe independente. As palavras faladas pelo homem mascarado foram naturalmente controladas por Yi-Yun. Ele também não queria estar no mesmo grupo com esse bando de idiotas. Claro, quando eles chegarem ao centro da tumba da alma, eles se encontrarão novamente. No entanto, o anúncio do homem mascarado preocupou os outros 6. As irmãs Shu arregalaram os olhos desesperadamente antes de chorar novamente. Wei Shiwei, um jovem de sangue quente com menos de 20 anos, também rangeu os dentes ao sofrer severa humilhação. Eles foram expulsos da sociedade durante as provas da Pedra Negra. Embora tenham sido forçados a assinar um contrato de almas, eles ainda estavam isolados e discriminados por membros seniores da Aliança de Combate. Capítulo 627 Semente Tal Perfeita. Essas pessoas vão longe demais em seu ridículo. No canto do terceiro nível do tesouro, Yi-Yun disse com raiva para Wei Shiwei. Ele foi expulso da grupo antes, quando era membro da Aliança do Tal Celestial. Ele então foi perseguido quando se recusou a assinar o contrato de alma. E agora,
tendo experimentado a humilhação e sendo forçado a assinar o contrato de alma, ele ainda foi ridicularizado e desprezado quando retornou à aliança do tal celestial novamente. E a única coisa que ele pôde fazer foi suportar tudo sem poder ir embora. Como resultado, pode-se facilmente imaginar como ele se sentiu magoado. No entanto, Yiyun apenas sorriu quando Wei Shiwei deixou escapar suas queixas sem dizer nada. Ele permaneceu em silêncio e selecionou vários tesouros do tesouro. Ele ganhou um pouco de jade de sangue antes, e com o jade de sangue concedido a ele por se juntar à aliança do sangue celestial, ele usou todos eles. Afinal, seria um desperdício não usar os recursos da aliança de combate. Além disso, se ele não os usar agora, não haverá chance de fazê-lo em um futuro. Você trocou tantas relíquias. Você está planejando usar essas missões para aumentar sua força para que possa completar facilmente outras missões no futuro. Grande irmão, não estou tentando diminuir seu entusiasmo, mas embora tenhamos nos unido à aliança do tal celestial, ainda somos discriminados. Essas pessoas nos odeiam, então, mesmo que façamos nossa parte, provavelmente não nos darão uma recompensa adequada. Wei Shiwei disse com raiva, e Yiyun não deu mais detalhes. Depois de gastar todo o jade de sangue, ele deixou o tesouro. Passaram-se mais de 10 dias antes do início das provas da Pedra Negra, então Yiyun simplesmente deixou a montanha da grande espada. Ao se tornar um membro da Aliança do Sangue Celestial, ele recebeu o direito a uma maior liberdade. Lua de Sangue não temia que as pessoas que assinaram os contratos de alma os traíssem. Yiyun continuou a voar até chegar a uma parte distante do mar intransponível. Havia ventos fortes que criaram ondas gigantescas. Não havia o menor indício de um navio quando ele olhou em volta. Yiyun pousou em uma rocha gigante. Seus olhos brilharam com uma luz intrincada. Ele pegou a caixa de jade e, ao abri-la, uma luz brilhante e colorida se espalhou e Yuan Qi disparou para o céu. A caixa de jade continha 10 relíquias antigas que ele tirou da Torre do Advento Divino. Havia também a fruta tal que Yiyun negociou no tesouro. A fruta tal que ele recebeu no tesouro não era nada especial, mas qualquer uma das 10 relíquias antigas faria o coração de qualquer um da aliança do sangue celestial parar. As relíquias antigas eram muito melhores do que as relíquias empíricas que um típico rei empírico do mundo Tian Yuan usaria para cultivo. As elites comuns não seriam qualificadas para usar tais relíquias. Eles só podem usar relíquias de qualidade ligeiramente inferior ao tentar avançar em seu cultivo, e mesmo isso foi bastante extravagante. Ao olhar para esses tesouros, ele ativou o cristal púrpura. Um vórtice roxo começou a se formar em seu corpo enquanto a energia das antigas relíquias era rapidamente absorvida. O fruto do tal também secou em um piscar de olhos. Yiyun planejou alcançar a área ideal da semente do tal de uma só vez como uma forma de preparação para romper a área de descoberta Yuan. Relíquias antigas desapareceram rapidamente. A quantidade de energia que o cristal púrpura absorveu foi tamanha que nem mesmo a fundação de Yuan de Yiyun, que era 10 vezes maior do que a de um guerreiro comum do mundo Tian Yuan, não conseguiu contê-la. O cristal púrpura purificou uma grande quantidade de energia, removendo as impurezas da essência. Em um instante, a energia de Yiyun cresceu rapidamente. O mar ao seu redor foi estimulado por esta energia, fazendo com que as ondas se tornassem ainda mais violentas. No entanto, ainda havia muita energia sobrando. O excesso de energia foi assimilado pelos selos 9 Yin que habitam o corpo de Yiyun. Com a onda de energia, Yiyun sentiu a semente nomológica plantada em sua base por Yuan crescer mais e mais forte, como se estivesse prestes a germinar lentamente. Seu nível de semente tal já ultrapassou o último estágio, alcançando o estágio de perfeição. E naquele momento, Yiyun tirou uma misteriosa pedra vermelha escura de sua anel interdimensional.
A pedra misteriosa não brilhava, mas tinha padrões nomológicos tênues circulando em sua superfície. Alguns meses atrás, Yi-Yun comprou esta pedra misteriosa com o par de irmãos Ayu e Ainu na cidade celestial das artes marciais. Como resultado, ele entrou em conflito com a seita do fogo Li. Então Yi-Yun usou a visão de energia do cristal púrpura. Então ele foi capaz de confirmar o significado da pedra misteriosa muito melhor do que o homem de rosto longo da seita do fogo Li. Neste universo, seu estado original era o estado de caos. A essência continha a energia do caos. À medida que a energia se transformava em yin e yang, ela também criava espaço e tempo antes que os 5 elementos aparecessem. O céu e a terra foram separados, e o resultado foi que vento, chuva, trovão e relâmpago eventualmente deram origem a todas as coisas vivas. No entanto, nem todas as formas de energia puderam se materializar. Parte da energia se condensará para formar as pedras do caos. As pedras do caos são tesouros inestimáveis. Isso aconteceu porque a energia foi formada quando o universo estava em seu estado mais rudimentar. Foi a energia da origem, e depois que os 5 elementos foram formados, a energia já foi transformada em diferentes tipos. Essas energias se irradiarão através do céu e da terra, contaminando-se de várias maneiras, e estavam longe do estado puro que possuíam quando o universo estava em sua infância. Havia registros de pedras do caos nos registros de Lord Azuri Yang. Como eram muito poucos, eles continham a energia de origem e as leis mais fundamentais do universo eram extremamente preciosos. No entanto, a pedra misteriosa na mão de Yi-Yun era não a pedra do caos. As pedras do caos eram muito raras. Mesmo se você pesquisar o mundo inteiro de Tianyuan, pode não haver nem mesmo uma pedra do caos. O que Yi-Yun estava segurando era a pedra do mundo. Era uma pedra antiga condensada de energia quando o mundo em que Tianyuan estava foi originalmente criado. Era muito inferior em qualidade à pedra do caos, tanto na energia da origem quanto nas leis da origem, mas ainda era extremamente valiosa. As pedras do mundo eram originalmente abundantes. Mas com o tempo, restam muito poucos delas. Apenas em terras misteriosas essas pedras antigas poderiam ser encontradas. O par de irmãos Anil e Ayui conseguiram encontrar uma por acidente. No grande universo, além dos 12 céus empíreos, havia muitos mundos. O nascimento de cada mundo foi acompanhado pelo aparecimento das pedras do mundo. Nos 12 céus empíreos, as relíquias do osso do deserto e as pedras do mundo podem ser usadas como moeda. No entanto, as pessoas só usariam as pedras do mundo para comprar tesouros inestimáveis, pois eram simplesmente muito raros. Quanto às pedras do caos ainda mais preciosas, ninguém estava disposto a gastá-las. Yi-Yun colocou esta pedra do mundo entre as sobrancelhas. Ele respirou fundo enquanto a energia da origem fluía da pedra para o corpo de Yi-Yun. Ela vagou pelos meridianos dele até o Dantian. Instantaneamente, Yi-Yun sentiu a luz envolver seu corpo, como se purificasse seu corpo e mente. Essa aquisição durou 4 horas. Com a ajuda do cristal púrpura, Yi-Yun sentiu a energia em seu corpo sofrer mudanças, livrando-se de todas as impurezas. Seu nível de cultivo já havia ultrapassado o estágio final da semente da área de Tao, e ele alcançou a área perfeita semente de Tao. Ele estava a apenas meio passo de distância da área da descoberta de Yuan. Quando Yi-Yun estava prestes a terminar, a aura do selo da besta do 9 Ying explodiu de repente. Uma corrente negra de ar que parecia um tornado explodiu de seu corpo, disparando direto para o céu. Ela absorveu uma grande quantidade de energia que Yi-Yun não conseguiu absorver totalmente, e neste momento a energia se fundiu completamente com ele. No processo, o 9 Ying se fundiu com a energia. Estrondo, estrondo, bum! Uma corrente de ar negro sacudiu os céus e grossas nuvens negras começaram a se formar em todas as direções. Relâmpagos brilharam contra o pano de fundo de nuvens rodopiantes.
Nuvens de tempestade enormes e perigosamente cintilantes estavam se formando no céu. Yi Yun estreitou os olhos enquanto olhava para as nuvens de tempestade no céu. Ele sabia que era a 9ª calamidade celestial do recém-nascido. A calamidade celestial finalmente chegou. Inicialmente não tinha nada a ver com Yi Yun, mas agora, como o dono do 9 Yin, ele também sofrerá com a calamidade celestial. O vento se intensificou, as ondas ficaram cada vez mais violentas. Sob as forças do céu e da terra, todas as criaturas vivas do mar se esconderam sob pedras ou se mantiveram mais próximas do fundo do mar, e não se moveram nem 1 centímetro. Isso se deveu ao aura assassina do tal celestial, já que o cultivo do 9 Ying foi contra a ordem natural, ele teria que ser destruído. Apher. O 9 Ying rugiu no totem externo atrás de Yi Yun e ergueu suas 9 cabeças. Bum! O primeiro relâmpago desceu repentinamente dos céus. O céu negro parecia descer cada vez mais baixo, quase tocando o tempestuoso Mar Negro. E no meio havia enormes bolas de relâmpago que iluminavam os céus e o oceano enquanto eles desciam. Após o raio, Yi Yun imediatamente sentiu sua pele formigar de dor. O 9 Yin não se esquivou, mas em vez disso ele pegou o líder, colocando-se em perigo. Caixa! A corrente passou por seus corpos, 9 Yin e Yi Yun sofreram um choque elétrico que os eletrocutou juntamente. O corpo de Yi Yun já era um corpo de extrema energia pura. Quando o raio o atingiu, ele sentiu uma dor intensa, mas cada célula de seu corpo parecia reviver e respirar o Yuan Qi do céu e da terra, bem como o poder da calamidade celestial. Esta calamidade celestial relâmpago temperou o corpo e a alma de Yi Yun, suprimindo seus pensamentos e intenções. No entanto, apesar da dor e da supressão, Yi Yun sentiu que havia coisas extremamente misteriosas de destruição e criação no raio. O relâmpago era uma força destrutiva, mas também tinha o poder de criação. Foi dito que a vida começou quando um raio atingiu o oceano no passado. Yi Yun fechou os olhos quando começou a experimentar o poder do céu e da terra. Bum! Estrondo! Bum! 3 raios acertados em sequência. Até o enorme 9 Ying era minúsculo como uma formiga sob o terrível poder dos céus. No entanto, ele ainda tinha uma posição dominante. Ele até tomou a iniciativa de dar as boas-vindas a este poder e rugiu de raiva. Seu corpo foi atingido repetidamente. Suas 9 cabeças já estavam cobertas de sangue, com queimaduras negras por todo o corpo. Quando os animais do deserto são cultivados, eles estão fadados a experimentar calamidades celestiais. Quando os guerreiros cultivam artes marciais, eles também desafiam o tal celestial. Yi Yun ficou na frente do 9 Ying enquanto ele rugia furiosamente para o céu. Bom! Uma enorme explosão ensurdecedora. O relâmpago foi estilhaçado em várias faíscas elétricas minúsculas. Yi Yun não usou um sabre ou resistiu. Ele está completamente mergulhado na chuva torrencial de raios. Caixa! A rocha sob os pés de Yi Yun explodiu e o mar engoliu seu corpo, mas a água evaporou imediatamente. Todas as roupas de Yi Yun estavam reduzidas a cinzas. Seu cabelo estava desgrenhado quando ele sentiu dormência por todo o corpo. Ele estava sangrando. No entanto, o 9 Ying atrás dele estava em um estado ainda pior. Ele foi a causa da calamidade celestial, então o impacto do golpe caiu sobre ele. Cada pedaço de seu corpo foi queimado e sua pele começou a descascar, revelando grandes manchas de carne ensanguentada. Um raio atingiu-os um total de 9 vezes em 15 minutos antes. As nuvens de tempestade no céu começaram a se dissipar lentamente. O céu clareou novamente e naquele momento Yi Yun respirou fundo. Os desastres relâmpago foram realmente extraordinários. Não foi surpresa que o 9 Yin não pudesse amadurecer no mundo Tianyuan. Até o 9 Ying, a quem ele amava, foi gravemente ferido pelo relâmpago da calamidade, apesar de todos os tesouros que ele deu. E esta foi apenas a primeira calamidade celestial.
Embora tenham ocorrido 9 relâmpagos, todos eles tinham aproximadamente a mesma força. Se os desastres celestiais do futuro fossem mais fortes a cada golpe, seria um inferno. Embora o processo tenha sido doloroso, os benefícios dos desastres relâmpago foram enormes. Além do 9 Yin, que completou sua primeira evolução, o que lhe permitirá se tornar ainda mais forte como dono, Yun temperou seu corpo com o relâmpago da calamidade. Ao verificar suas entranhas, ficou surpreso ao descobrir que seu corpo Yang puro, já aperfeiçoado, havia sofrido pequenas alterações. Capítulo 628 Raposa Celestial. No infinito Divine Wasteland, havia enormes cadeias de montanhas e vales sem fim. Nas profundezas do Divine Wasteland havia um grande altar. O altar foi construído com uma grande quantidade de ossos. Esses ossos se projetavam, emitindo uma aura primitiva e antiga. Este altar existia há incontáveis anos. Não muito longe deste altar, no palácio, estava uma jovem vestida com um vestido vermelho, que ali passava os seus dias. A jovem tinha contornos corporais delicados e entre as sobrancelhas havia 3 pontos vermelhos. Seus traços faciais pareciam ter sido esculpidos em jade e sua pele estava branca como a neve. Sua beleza era sem precedentes. Ela se sentou em frente à janela de um corredor escuro no palácio, abraçando uma pequena raposa vermelha fofa. A raposa expressou um olhar de extremo prazer e conforto. Neste momento, passos puderam ser ouvidos no corredor escuro. Um homem vestido de azul se aproximou da jovem e se ajoelhou. A garota olhou para o homem com roupas azuis e disse baixinho: "Não é hora de começar." Sim, o homem na frente dela disse com reverência. Ele era o pastor que liderou bilhões de feras do deserto e quase destruiu o reino divino Tai. Quanto à bela jovem de vestido vermelho, era a irmã mais velha de Yi Yun, Jiang Xiaorou. 7 anos atrás, no altar de ossos divino, ela despertou sua linhagem ancestral ao se tornar a rainha do deserto. No entanto, o pastor costumava se referir a Jiang Xiaorou como sucessor. Quando Jiang Xiaorou voltou para a raça do deserto, ela sabia que tinha que assumir uma missão vitalícia. Ela resistiu a isso no início, mas ela teve que salvar Yun porque ele foi preso por Shen Tunantian. A condição do pastor para salvar Yun era cortar todas as relações com a raça humana e se tornar o sucessor da raça do deserto. Jiang Xiaorou possuía uma linha de sangue única e foi reconhecida como o espírito sagrado da raça do deserto. Ao longo das últimas dezenas de milhões de anos de história, a linhagem ancestral da raça do deserto diminuiu. Foi extremamente difícil para o rei do deserto durante seu reinado obter o reconhecimento do Espírito Santo. Nos últimos 7 anos, o temperamento de Jiang Xiaorou tornou-se mais melancólico e quieto. No entanto, quando Jiang Xiaorou se levantou com um pequeno raposa em seus braços, erguendo um bastão de osso ao lado dele, uma aura sagrada e divina parecia pairar em torno de seu corpo. Até mesmo o pastor não pôde deixar de sentir respeito por esta aura, como um subordinado a um rei. Ele não mostrava mais a relação de sênior sobre júnior. Se for esse o caso, vamos começar. Jiang Xiaorou disse baixinho enquanto seu corpo esguio avançava. Ela deixou o corredor com uma capa vermelha nas costas. Fora do corredor, esperando havia um pequeno esquadrão de monstros. Uma bela mulher em roupas simples estava ao lado de um dos monstros na primeira fila e olhou para Jiang Xiaorou. A rainha mãe, Jiang Xiaorou curvou-se ligeiramente para ela. Em termos simples, uma mulher vestida olhou amorosamente para Jiang Xiaorou e suspirou cautelosamente. Zoer por 3 dias, a concentração de Yin na tumba da alma será mais fraca em 10.000 anos. Nós, a raça do deserto, escolhemos este período de tempo para entrar na tumba da alma a fim de despertar todos os fantasmas Yin dormindo nele. Nossa raça criou gênios por mais de 10 anos e agora é a hora de usá-los.
Enquanto a mulher falava, enormes monstros voadores se ergueram no céu atrás dela. Montados nesses monstros, havia muitos gênios da raça do deserto em trajes de combate completos. A raça do deserto sabia há muito tempo que a aliança do tal celestial foi criada pela lua de sangue, e eles estavam bem cientes do propósito da aliança do tal celestial. Então a raça do deserto criou a raposa celestial esquadrão com o intuito principal de se opor à aliança do tal celestial da lua de sangue. A tumba da alma estava a dezenas de milhões de quilômetros de distância. A raça do deserto sabia a localização da tumba da alma por muito tempo, e eles sabiam que a tumba da alma era o principal elo da lua sangrenta. No entanto, com os arranjos protetores da tumba da alma, bem como a energia yin coletada nela, a raça do deserto não poderia fazer nada. E agora, apenas Jiang Xiaorou em todo a raça do deserto pode liderar o esquadrão da raposa celestial na batalha contra a lua de sangue. No entanto, os reencarnadores da lua de sangue eram muito fortes. Esta missão, atribuída a Jiang Xiaorou, era extremamente perigosa. Um único erro poderia levar à morte de Jiang Xiaorou e de todo o esquadrão. A mulher apaisana não queria isso, mas não tinha escolha. Jiang Xiaorou deu um pequeno salto e subiu na cabeça do monstro. Quando ela acenou suavemente com seu bastão de osso, o monstro voou para o céu. Imediatamente atrás dele, vários monstros também voaram para o céu atrás dela. Suas asas totalmente abertas poderiam cobrir o céu. A besta Jiang Xiaorou estava à frente do esquadrão. Ventos fortes bagunçaram os longos cabelos de Jiang Xiaorou, mas ela permaneceu calma, os olhos cheios de determinação. Ela continuou a voar em direção ao deserto ártico, bem ao norte. Observando Jiang Xiaorou desaparecer além do horizonte, uma mulher ficou parada em silêncio na planície por um longo tempo. Somente quando todos os monstros desapareceram de vista, a mulher murmurou para si mesma: Zhouger, você deve retornar em segurança. Muito ao norte havia montanhas gigantes por toda parte, sem qualquer indício de vegetação. Eles estavam cobertos por pedras pretas. Era difícil para os pássaros cruzarem os picos e depressões. Um vento negro assobiou através do vale, fazendo sons como o rugido de fantasmas. O vento negro carregava consigo um cheiro pungente de fumaça venenosa. Por dezenas de milhões de anos, esta terra foi uma das mais perigosas, onde um pé humano não pisaria sem um bom motivo. Era um lugar extremamente frio, cheio de uma grande quantidade de Qi-Yin. Mortais não eram permitidos aqui, eles teriam sua vitalidade drenada rapidamente devido ao Qi-Yin e morreriam lentamente. Até mesmo os guerreiros neste teriam sua energia drenada lentamente, tornando-se cada vez mais fracos com o tempo. Portanto, esta terra que estava no norte longínquo era desabitada. E o ponto mais central do Ártico Setentrional, onde Yin-Qi era o mais forte e concentrado, era chamado de Tumba da Alma da Lua Sanguínea. Um grupo de bestas voadoras apareceu acima da Tumba da Alma. A elite da raça do deserto estava no topo dessas bestas voadoras. E a besta voadora que liderava o grupo era do tamanho de uma pequena colina. E na cabeça dele, uma jovem vestida de vermelho estava majestosa. Jiang Xiaorou segurava seu bastão de osso na mão e olhou para baixo da cabeça da fera. Esta é a tumba da alma. Uma figura do pastor apareceu atrás de Jiang Xiaorou e disse: Sim, sucessor, esta fumaça venenosa também é uma matriz. Ele bloqueia a entrada da tumba da alma e também disfarça sua verdadeira aparência. A tumba da alma era enorme e suas entradas se estendiam ao norte como formigueiros. Como havia tantas entradas, a lua de sangue não pode permitir que os reencarnadores guardem essas entradas. A lua de sangue não tinha muitos reencarnadores, então não havia como proteger todas as entradas.
Quanto aos fantasmas Yin e outros servos, eles eram muito mais fracos do que os melhores reencarnadores, então usá-los para proteger as numerosas entradas para a tumba da alma era inútil. Era porque eles não podiam se defender contra uma personalidade tão poderosa da raça do deserto como o pastor. Com o tempo, a lua de sangue nem mesmo usou humanos como guardas para a tumba da alma. Não só isso, devido à sua idade, a variedade de fumaça tóxica já se enfraqueceu significativamente. Para uma tumba da alma tão grande alimentar constantemente a matriz, a quantidade de energia consumida a cada ano se tornou inimaginável. Portanto, esta é uma matriz que, devido à sua idade, já está enfraquecida. Quando Jiang Xiaorou ouviu isso, ela acariciou suavemente a fera voadora abaixo dela. Esta fera voadora olhou para o chão e parecia cômica. No entanto, naquele momento, Jiang Xiaorou olhou para ele, soltou um grito agudo e bateu as asas. Este par de asas bateu de forma que um furacão subiu e as montanhas começou a tremer. A fumaça negra que pairava sobre as montanhas se dissipou, revelando a verdadeira aparência da tumba da alma. Em uma grande montanha, havia uma caverna de montanha profunda que era uma entrada selada por um escudo de luz vermelho-sangue. Para proteger a tumba da alma, a lua de sangue criou uma grande e antiga matriz que limita a idade dos Óssea. Sucessor, não posso acompanhá-la e só posso permitir e confiar em você para liderar os gênios de nossa raça lá dentro, disse o pastor. Ele estava cheio de ressentimento por ter que deixar a jovem rainha do deserto correr sozinha para a base da lua de sangue. Ok, eu entendo, Jiang Xiaorou desviou o olhar. Sua voz estava fraca como o vento. Normalmente, havia uma grande quantidade de Yin Qi na tumba da alma. Havia espíritos malignos e zumbis espreitando lá dentro. Eles tinham dezenas de milhares de anos ou mesmo centenas de milhares de anos. Eles não estavam interessados em hibernar como os fantasmas Yin, mas adoravam devorar seres vivos. Para os jovens, esses reis zumbis eram muito fortes, então era extremamente perigoso entrar precipitadamente. Mesmo a lua de sangue não queria enfrentar esses reis zumbis quando eles trouxeram os membros da aliança do tal celestial para cá. Se isso acontecer, esses corpos podem secar e se tornar inutilizáveis antes de chegarem ao seu destino. Portanto, eles escolheram o dia em que o Yin Qi será o mais fraco nos últimos 10.000 anos para entrar na tumba da alma. Neste dia, esses reis zumbis de 10.000 anos estarão adormecidos. Era a melhor hora para entrar na tumba da alma. Jiang Xiaorou olhou para o céu. Devido à aura da morte, o céu acima da tumba da alma estava escuro e sombrio. É hora de ir, Jiang Xiaorou disse levemente. Atrás de Jiang Xiaorou, a elite do esquadrão Raposa Celestial era extremamente leal à sua raça. Eles também amavam e adoravam sua rainha, Jiang Xiaorou. Eles também sabiam que sua entrada no território da tumba da alma era provavelmente irrevogável, mas ninguém iria deixá-la. Jiang Xiaorou acenou com as mãos, enquanto suas mangas largas tremulavam com o vento, elas estavam cobertas por uma chama vermelha. Quanto ao bastão de osso branco em sua mão, ela apontou para o céu. Um poder misterioso imediatamente se acumulou sobre seu bastão de osso. O vento começou a circular de todas as direções, enquanto a fera voadora rosnou abaixo dele. O vento foi recolhido e controlado pelo bastão de osso e após o sorriso de Jiang Xiaorou. Bom, um pilar de vento de repente subiu nas nuvens negras. Como se o céu estivesse perfurado, a luz do sol quente e brilhante derramada dos buracos. Jiang Xiaorou baixou seu bastão de osso e desceu da cabeça da fera, pisando no caminho da luz. Como se estivesse caminhando em uma calçada de sol, ela caminhou em direção à grande entrada da tumba da alma. Capítulo 629, transmitindo voz no Divine Wasteland. No momento em que a raposa celestial, liderada por Jiang Xiaorou, entrou na tumba da alma da aliança marcial, um par de olhos se abriu no grande salão escuro.
Um homem vestido com uma túnica preta estava em frente a uma escultura de um demônio maligno. O homem de preto estava escondido por uma sombra. Entre suas sobrancelhas havia uma cicatriz vermelha clara que parecia estar queimando em chamas. Este homem era o atual líder da aliança de combate e ele também era o mais forte reencarnador da Lua de Sangue. Ele está atualmente no controle da Lua Sangrenta. A corrida do deserto começou a agir, o homem de preto disse de repente. A aliança de combate não selou as entradas para a tumba da alma, mas quando alguém entrou, eles acionaram os arranjos da tumba da alma, que alertaram imediatamente a aliança de combate. Uma figura estava atrás do homem de preto. Ele era um homem robusto, com sobrancelhas como espadas e olhos que brilhavam como estrelas. Ele era o líder dos 4 mestres da aliança de combate, Zulong. Compreendido, Zulong respondeu. Apesar da presença do executivo da Lua de Sangue, Zulong não precisava mostrar nenhum servilismo. Na Lua de Sangue, a posição de Zulong também era muito alta. Zulong renasceu até 4 vezes. Anteriormente, ele estava no topo do mundo Tianyuan e até mesmo uma vez esteve no comando da aliança de combate. Ele era uma personalidade incomparável. Agora Zulong estava fraco apenas porque havia renascido recentemente. Era uma questão de tempo até que ele se tornasse tão forte quanto o homem com a cicatriz de fogo. De pé no grande salão, Zulong poderia ser jovem, mas sua posição forte não era mais fraca. Eles são como mariposas voando para o fogo. Zulong não estava preocupado com isso. Ouvi dizer que a raça do deserto preparou muito nos últimos anos, criando muitos jovens, mas na minha opinião são apenas comida para os fantasmas Yin. Apenas uma nova rainha do deserto pode despertar uma pequena parte do meu interesse. Quando Zulong mencionou Jiang Xiaorou, seus olhos brilharam com um sorriso. Se ele puder processar a rainha do deserto em pílulas de sangue, isso definitivamente o ajudará a passar para outro novo nível. Você está certo. Em dezenas de milhões de anos, chegou a hora de encerrarmos essa rivalidade com a raça do deserto. É hora de sua aliança do sangue celestial, o homem com a cicatriz de fogo disse facilmente. Zulong se virou e saiu do grande salão. Ele não se importava com a raça do deserto. Ao longo dos anos, a raça do deserto aprendeu a localização da tumba da alma, e daí? A raça do deserto era proficiente em controlar bestas, mas o arranjo que limitava a idade dos ossos na tumba da alma funcionava não apenas em humanos, mas também em bestas desoladas. Apenas jovens feras do deserto podiam entrar na tumba da alma, e o poder de luta dessas jovens feras do deserto era completamente trivial. Além disso, a Lua Sangrenta usava todos os seus trunfos ocultos. Foram dezenas de milhões de anos de herança. A corrida no deserto estava condenada. No meio da noite, no infinito e infinito Divine Wasteland, uma área que não é tocada por um pé humano há 1 milhão de anos. Estava completamente quieto lá, como se fosse o paraíso, a terra dos imortais. No entanto, nessas terras da morte, havia uma piscina de água cristalina. Uma jovem, vestida de branco, com a pele como neve, sentou-se de pernas cruzadas na superfície da água. Seu vestido foi espalhado sobre a superfície da água, mas não molhou. Havia uma brisa acima da superfície de água, soprando no cabelo comprido da garota. Ela parecia uma fada vivendo sozinha. Era Lin Xintong. Depois de deixar a Torre do Advento Divino, Lin Yunxintong e Yi se separaram enquanto ela partia por conta própria para o Divine Wasteland. Ela treinou profundamente no Divine Wasteland para obter uma compreensão do Tao Celestial. Ela mesma não entendeu como se passou cerca de meio ano. Por um longo período, o Sutra do Coração da Grande Imperatriz Lin Xintong já atingiu um nível extremamente alto. Ela até foi capaz de cultivar alguns dos traços da energia espiritual da essência de Jade descritos no Sutra do Coração da Grande Imperatriz. Você deve saber que o Sutra do Coração da Grande Imperatriz foi feito especialmente para Lin Xintong.
com um corpo yin puro e meridianos yin inatos, o cultivo do Sutra do Coração da grande imperatriz Lin Xintong era muito mais rápido do que o de Yi Yun. Naquele momento, uma lua solitária pairava no céu. Naquele lugar, onde ela estava sentada, uma luz prateada circulava em seus cabelos e corpo. Olhando de perto, esses raios de luz prateada conectavam-se ao céu. Quando esses raios se combinaram, eles formaram uma fraca faixa de luz que desceu do céu. Era como se as estrelas estivessem fluindo como um rio. O raio de luz avançou profundamente no céu, alcançando a lua e todas as pequenas estrelas. Esta área ficou para sempre sem luz solar e era iluminada apenas pela lua e pelas estrelas. Yin-Qi aqui pode ter sido muito menos intenso do que no norte na tumba da alma, mas era extremamente puro. Yin-Qi na tumba da alma continha a impressão do mal. Ela abrigava fantasmas, reis zumbis e fantasmas Yin. Ele absorveu a força vital, fazendo com que as pessoas ficassem fracas e morressem. Quanto ao Yin-Qi nesta terra maravilhosa, era macio e frio como a água da nascente. Ela não alimentou criaturas fantasmagóricas malignas, mas alimentou apenas os tesouros do elemento Yin, criando cristais de energia de Yin puro. Claro, se não fosse um guerreiro que cultivasse as leis de puro Yin, uma pessoa não poderia enfrentar Yin-Qi. Mesmo bestas extremamente poderosas do deserto não podiam fazer isso. Lin Xintong nasceu com meridianos inatos cortados e ela não será ferida aqui. Era o lugar perfeito para cultivar. O luar e a luz das estrelas eram as energias do Yin extremo. Ao absorver as energias aqui, Lin Xintong ganha compreensão e cultivo aumenta a cada dia. O Divine Wasteland era vasto e havia muitos lugares que iam além da imaginação humana. Muitos desses lugares nunca viram uma pessoa, mas Lin Xintong usou sua compreensão das leis do Yin puro, bem como sua consciência aguçada das energias do Yin extremo, para encontrar uma terra sagrada como esta. Chao Lin Xintong cultivou e respirou Yuan-Qi do céu e da terra. Um pequeno pássaro transparente que emitiu uma luz fraca voou em direção a Lin Xintong. Os cílios de Lin Xintong tremeram e ela abriu os olhos. Ela ergueu a mão e o pássaro pousou em seus dedos finos e brancos. O pequeno pássaro desapareceu lentamente e Lin Xintong sorriu com os cantos dos lábios. Yi Yun. O pássaro transparente era um amuleto que transmite a voz de Yi Yun. Embora Lin Xintong e Yi Yun estivessem separados por dezenas de milhões de quilômetros, ainda havia um amuleto de transmissão especial que cobria uma distância tão longa. No entanto, o amuleto de transmissão de voz de Yi Yun e Lin Xintong era muito melhor em qualidade. Ele poderia viajar centenas de milhões de milhas. Este amuleto transmitindo voz também pode entregar uma mensagem em segundos. Este foi um amuleto criado pela antiga Grande Imperatriz. Com seu nível de cultivo, mesmo algo comum que ela criou não era trivial. Não só poderia cobrir grandes distâncias, mas também as flutuações de energia das ondas acústicas eram extremamente pequenas, quase imperceptíveis. Terra em a direção ao norte, tumba da alma. Os cílios de Lin Xintong tremeram. O amuleto de transmissão de voz da Grande Imperatriz poderia transmitir uma enorme quantidade de informações. Yi Yun compartilhou a localização da tumba da alma, bem como todas as suas muitas entradas em detalhes. Todas essas informações vieram naturalmente das memórias do homem mascarado. Lin Xintong olhou para o norte, terras no extremo norte. Lin Xintong saltou suavemente, seus pés pisaram na superfície da água e então ela saiu. A única coisa que sobrou na superfície da piscina foi uma ondulação redonda que se expandiu lentamente. Capítulo 630 Entrada para a tumba da alma. Nas terras do extremo norte, ventos yin sopraram em todas as direções. No meio de uma cordilheira profunda, um feixe de luz roxo escuro brilhou repentinamente. Com ele, intensas vibrações de Yuan-Qi irromperam em diferentes direções.
Depois que o feixe de luz se espalhou, um grupo de jovens apareceu no vale frio e desolado. Estes jovens eram membros da aliança do tal celestial. Eles entraram na rede de teletransporte na montanha da Grande Espada, iniciando suas provas da Pedra Negra. Havia um brilho estranho no vale do deserto e Yuan Qi congelou no ar por toda parte. Que aura rica e maligna! Esta é a terra da morte. Onde estamos? Enquanto os membros da Aliança do Sangue Celestial partiam, eles olharam ao redor, tentando adivinhar onde estavam. Yi Yun olhou para seus pés. Este teletransporte tornou conveniente para os membros da Lua de Sangue viajarem para a Tumba da Alma. Esta região montanhosa parecia muito escondida. Mesmo que alguém tenha vindo aqui, ele pode não ter notado os traços da matriz de teletransporte entre as rochas negras. Esta é a terra do extremo norte, a voz do jovem mestre Feng Min soou. Ao ouvir isso, todos ficaram atordoados. Antes de partir, eles não sabiam qual era o destino. A aliança de combate manteve este julgamento totalmente confidencial. Pense nisso, é a terra ao norte. Nós teletransportamos até aqui. Muitos jovens, inconscientemente e descrentes, olharam para a rede de teletransporte de que tinham acabado de sair. O mundo Tianyuan, esta era a parte mais ao norte do grande mundo. Eles instantaneamente cruzaram dezenas de milhões de milhas. Esta matriz de teletransporte era muito poderosa, ela poderia mover tantas pessoas ao mesmo tempo e ainda poderia cobrir tal distância. Todas essas elites eram pessoas com um conhecimento considerável. Eles sabiam que nas facções de onde vieram, mesmo a matriz de teletransporte mais poderosa não tinha nem 1/10 deste poder. Essas pessoas que se juntaram à aliança marcial começaram a sentir a profundidade do legado da aliança de guerra. Isso também os encheu de expectativa pelas provas da Pedra Negra. Isso deu a eles uma confiança perfeita em seu caminho futuro nas artes marciais. Enquanto eles se mantivessem na aliança de combate, eles definitivamente iriam longe. A terra do extremo norte foi designada como cemitério para os ossos deste mundo. É muito frio e desolado. A terra do extremo norte era escasso em Yuan Qi. Era uma terra em que poucos se atreviam a pisar. Até o número de feras desoladas era extremamente pequeno. Em contraste, um grande número de espíritos Yin se desenvolvia aqui. Esses espíritos Yin adoravam consumir a carne viva das pessoas, o que o tornava extremamente perigoso. No entanto, neste momento, a elite presente não se importava com o perigo, ao invés disso, eles se sentiam excitados. Todos eram pessoas orgulhosas e tinham energia e vigor em abundância. O local deste desafio de treinamento são as ruínas que encontramos, jovem mestre Feng Min disse. As ruínas nas terras do extremo norte estavam definitivamente cheias de muitos espíritos fantasmagóricos. Era extremamente perigoso, mas a riqueza vinha do risco. Então, se este não fosse um lugar assim, como eles poderiam ter recebido grandes recompensas? O jovem mestre Feng Min abriu a barreira que selava a entrada da Tumba da Alma. Yi Yun analisou os reencarnadores. Havia 6 deles presentes, mas dos 4 grandes jovens mestres, apenas o jovem mestre Feng Min estava presente. Quanto ao jovem mestre Zulong, fada Sheji e jovem mestre Qiong Qi, eles não estavam em lugar nenhum. Para onde essas pessoas foram? Yi Yun começou a pensar. Para uma tarefa tão importante, essas pessoas definitivamente não deveriam estar ausentes. Nesse ponto, a matriz estava completamente aberta. A entrada para a Tumba da Alma finalmente apareceu. A entrada misteriosa parecia levar a outro mundo, o que deixou o grupo de jovens ansiosos. As pessoas entravam na Tumba da Alma de maneira ordenada, e Yun se misturava a elas. Atrás do grupo, Yi Yun controlava o homem mascarado para que o seguisse.
Como inspetor da aliança do tal celestial, o mascarado homem definitivamente deveria participar das provas da Pedra Negra. E uma vez que o próprio homem mascarado era um fantasma Yin, ele não estava limitado pelas limitações da matriz de idade óssea. Além disso, seu corpo era o corpo de Shen Tunantian, então ele ainda estava dentro dos limites das restrições e não foi afetado. 7 pessoas foram localizadas no final de um grupo. Uma pessoa em máscara caminhava atrás de Shu King-er e Shu Qi-er. As 2 irmãs tremiam de medo, sentiam-se como se um demônio as estivesse seguindo. Eles nem se atreveram a virar a cabeça. Naquele momento, Yi-Yun finalmente cruzou a entrada da tumba da alma. Havia uma fina camada de luz vermelho-sangue. Era extremamente pegajoso, como se fosse uma camada de sangue. Yi-Yun coletou muitas informações das memórias do homem mascarado sobre a tumba da alma, pois o homem mascarado esteve aqui em sono profundo por milhões de anos. No entanto, quando ele pessoalmente entrou na tumba da alma, ele ainda sentiu um choque. O túmulo da alma estava escuro como breu. Havia uma tocha na frente deles, mas a luz da tocha estava obscurecida por uma camada de névoa cinza. A névoa cinza era o resultado de um acúmulo extremo de Yin-Qi e uma aura maligna que se condensou para formar uma névoa condensada. Embora a névoa fosse densa, quando eles espalharam sua percepção, todos os guerreiros presentes puderam ver tudo claramente. Na tumba da alma, o marco mais óbvio era a lua pairando alto no céu. E esta lua não era amarela, era vermelho sangue escuro. A lua era grande e redonda e parecia maior do que a lua do mundo Tianyuan. A lua de sangue pairava alto no céu. Yi-Yun sabia que o nome da lua de sangue vinha da tumba da alma da lua de sangue. Era o símbolo deles. Neste espaço independente, todos estavam curiosos para saber de onde veio a lua de sangue. E neste momento, houve um grito estridente. Na frente do grupo, 2 almas Yin avançaram repentinamente. Eles miraram e atacaram vários membros da Aliança do Sangue Celestial vindos da frente. Esses membros da Aliança do Sangue Celestial eram os mais interessantes entre seus pares. Depois de um momento de empolgação, eles reagiram imediatamente. Instantaneamente, raios de sabres e ki de espada brilharam no ar. 4 elites uniram forças para matar 2 almas Yin. Com a explosão de Yuan Qi, uma grande quantidade de névoa cinza se dissipou. 2 almas Yin se espalharam no vazio, deixando para trás poeira flutuante. Forte! Eles foram elogiados por várias pessoas por trás desses membros da aliança de combate. Ah, nada disso! Várias pessoas disseram modestamente. Naquele momento, o jovem mestre Feng Ming acenou com a cabeça e falou com um tom muito satisfeito. Neste julgamento, o número de almas Yin e espíritos zumbis mortos será contado para o resultado do julgamento. Isso determinará seus prêmios, então tente bastante. Quando o jovem mestre Feng Ming disse isso, imediatamente despertou o entusiasmo das pessoas. Eles naturalmente entrou em um reino místico em busca de oportunidade. Instantaneamente, muitas elites avançaram, esperando matar mais almas Yin. Alguns de você, a linha atrás, alguém disse a Yi-Yun. Você, Wei Shiwei, o encarou. Como o número de almas Yin mortas fazia parte do critério, se eles se esconderem atrás de um grande grupo de pessoas, não ficarão sem nada. Ah, para o seu grupo, linha na parte de trás é a melhor escolha. É seguro lá, alguém disse de maneira excêntrica, zombando de Yi-Yun e dos outros por terem partido. Enquanto essas pessoas falavam, elas se precipitaram para o fundo da tumba da alma, deixando para trás Wei Shiwei, o jovem careca e o resto. Eles se sentiram humilhados. Os testes não foram iniciados, mas já foram identificados como falhas. Eles eram totalmente desprezados. Grande irmão Jiang, o que devemos fazer? Wei Shiwei olhou para Yi-Yun desamparado. No mundo dos guerreiros, apenas a força importava. Por serem muito fracos, eles não puderam resistir de forma alguma. Yi-Yun era o mais forte entre eles, mas foi dominado pelo homem mascarado, que o forçou a assinar um contrato de alma.
Além disso, a elite antes deles eram os reencarnadores que os lideravam. Como eles não eram tão fortes quanto eram, eles só podiam sofrer em silêncio. Tudo o que você pode fazer é segui-los. Não se preocupe muito, eu volto já. Quando Yi-Yun disse isso, ele se virou e seguiu em uma direção diferente. Na tumba da alma, os caminhos estavam emaranhados como um labirinto. Para não se perderem, eles se mantiveram próximos a um grande grupo. Mas Yi-Yun escolheu seguir em uma direção diferente. Este atordoou Wei Shiwei e os outros. Grande irmão Jiang, o que você está? Vários deles não tiveram chance de reagir antes que a figura de Yi-Yun brilhasse e desaparecesse na escuridão. Eles queriam pará-lo, mas não foram rápidos o suficiente. Além disso, o homem mascarado estava parado atrás deles. Ele não fez nada, como se não se importasse de Yi-Yun deixar o grupo. Olhando para a máscara fria e desapaixonada do homem mascarado, Wei Shiwei e os outros abaixaram a cabeça, não ousando dizer uma palavra. Mas vamos esperar que o grande irmão Jiang possa nos alcançar. Os 6 estavam indefesos, então eles só podiam seguir junto com o grupo principal. No escuro, Yi-Yun usou sua técnica de movimento e se moveu em velocidades extremamente altas. Havia galhos e lugares perigosos na tumba da alma. Havia lugares ricos em zumbis e cheiro de podridão. Havia lugares aqui que naturalmente formavam uma grande confusão. No momento em que alguém entrar, ficará confuso e sem saída. Com as memórias do homem mascarado, Yi-Yun se moveu pela tumba da alma de uma maneira experiente. Ele cruzou vários lugares que foram cobertos de ossos e, finalmente, ele sentiu uma aura familiar e a muito esperada. Tá gostando dos nossos vídeos? Deixe seu like e se inscreva no canal. Tem alguma sugestão? Deixe nos comentários.